Graça e paz, amados irmãos. Vamos lá para o nosso último estudo? Então, feche seus olhos. Paizinho querido, muito obrigado por tudo que o Senhor tem realizado até aqui. Foi um ano de muitos desafios, mas também de muitas conquistas e vitórias. Foi um ano que o Senhor nos animou, nos encorajou, nos visitou, falou poderosamente conosco e continua falando. E agora, Senhor, nessa noite, quando nós estamos aqui finalizando essa série de estudos, nós queremos te pedir que o Senhor venha ser conosco, manifeste a tua graça e o teu poder. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais. Aumenta, Senhor, a nossa fé e que nós possamos continuar firmes, Senhor, crendo que o Senhor morreu, mas também ressuscitou para louvor da tua glória, para que nós sejamos abençoados, para que nós sejamos testemunhas vivas de tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Fala conosco, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Estamos caminhando para o final dessa série de estudos online e nos preparando para retomar os nossos estudos presenciais na caminhada do discipulado. E aí eu quero compartilhar com vocês alguns versículos do capítulo 15 de 1 Coríntios. Vamos lá? Diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entregueis o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos, assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não se ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nós nos vossos pecados. E ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Palavra de salvação. Meus amados irmãos, vivemos num mundo muito materialista. Cremos um mundo que crê naquilo que toca, naquilo que vê, naquilo que conhece, naquilo que entende. E isso é um fato e nós não podemos negar. E muitas vezes, até mesmo nós que somos servos e servas do Senhor, temos dificuldade de crer e confiar.
Muitas vezes cremos, mas não confiamos que existe um Deus poderoso, um Deus que ouve, um Deus que age, um Deus que transforma, um Deus que muda. Então, assim como nos dias de hoje, nos dias de Paulo, haviam pessoas que não confiavam. Havia uma igreja que tinha muitas dúvidas a respeito da ressurreição dos mortos, inclusive que afirmavam que não tinha havido ressurreição. Mas nós precisamos entender que Cristo não só morreu para trazer salvação, mas ressuscitou. E é isso que dá força à sua mensagem. É isso que dá força. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo é a essência do Evangelho, é a boa notícia que nós trazemos a esse mundo. Nós acabamos de celebrar o Natal, o nascimento do Senhor Jesus Cristo, e nós precisamos entender que isso é uma verdade, que isso é uma realidade, que a ressurreição de Jesus Cristo é a fonte, é o fundamento e o conteúdo da nossa pregação. Um Cristo que morreu pelos nossos pecados e um Cristo que ressuscitou por amor de cada um de nós, para que eu e você tivéssemos vida, uma vida plena, uma vida abundante. Então não há como nós negarmos essa ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a presença viva e sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos ser uma igreja que crê no poder sobrenatural de Deus, no poder, na atuação de Deus sobre a vida dos homens, sobre a vida deste mundo, um Deus de autoridade, e essa autoridade foi confiada à sua igreja, e essa igreja do Senhor Jesus Cristo sou eu e sou você. Então nós estamos aí diante de um novo tempo, de um novo ano, em que Deus quer trazer as suas promessas, o cumprimento, a realização dessas promessas sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja, sobre a nossa caminhada. Mas meu irmão e minha irmã, isso só será possível se você crer, mas se você também confiar. Uma igreja que duvida, uma igreja que não crê, uma igreja que não confia, uma igreja que não trabalha, não pode ser a igreja que vai desfrutar das bênçãos do Senhor. Então, nós estamos aí diante de tantos desafios. Como será esse ano? É muito fácil no início do ano nós fazermos tantos planos, tantos projetos, e se você não confiar, se você não crer que é possível realizar, se você não entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, e se você não crer que Ele morreu, mas ressuscitou para te dar vida, você vai continuar vivendo na mesmice. As coisas não vão mudar. Elas vão continuar sendo as mesmas. E aí nós temos falado nessa caminhada de discipulado. Que caminhada é essa se você não crê no poder de Deus? Que caminhada é essa se você não crer que Deus é poderoso para transformar a sua família, para alcançar aquele que está perdido, para trazer vida, para trazer esperança? Jesus Cristo é a nossa esperança, e nós precisamos entender isso, que a nossa esperança não está nas coisas humanas, não está nas coisas materiais, porque quantas vezes nós confiamos a nossa esperança em homens. Nós acabamos de passar por um processo doloroso aí de eleição, mas nós precisamos entender que ainda que aquele que você desejava, que aquele que você queria não ganhou, a nossa esperança está em Cristo. Por quê? Porque eu não vou deixar de orar, eu não vou deixar de buscar. Ainda que o seu filho, que a sua filha, que o seu marido passou esse ano todo, ainda que ele não se rendeu aos pés do Senhor, você não vai deixar de orar, você não vai deixar de buscar, porque a tua esperança não está nas coisas que você vê, mas a tua esperança está no Cristo ressurreto. E nós precisamos entrar em 2023 acreditando que o que faz com que esse ano seja novo não é a virada do calendário, mas a minha postura, a sua postura diante do Senhor.
O que nós precisamos entender é que Deus está conosco, Ele continua manifestando o seu poder e os seus sinais sobre as nossas vidas, sobre a sua igreja. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor das nossas vidas. Então, ainda que os outros duvidem, ainda que os outros não acreditem, ainda que os outros deem por perdido a sua esperança, a sua fé, a nossa esperança continua mais viva do que nunca, porque nós não esperamos por homem, nós não esperamos nas coisas materiais, nós não confiamos na força do nosso braço, nós não confiamos em carro, nós não confiamos em dinheiro, em poder, mas nós confiamos na ação sobrenatural do Senhor da igreja, que existe desde todos os tempos e que formou todas as coisas e que criou todas as coisas. Então, nós confiamos em Cristo, a nossa vida está em Cristo. Então, se nós dissermos que não há uma ressurreição, que não há vida eterna, a nossa esperança em Cristo é apenas para essa vida. E aí você começa a achar que tudo acabou, que nada faz sentido, mas não. A nossa vida está em Cristo. E a ressurreição de Cristo é a garantia da ressurreição de todas as pessoas que nele creem. Nós cremos na vida eterna. Nós cremos que Cristo tem propósitos não somente para esse tempo, mas para uma vida eterna, para um mundo para o qual Ele nos preparou, um mundo que está reservado para nós, mas na eternidade. Não aqui e agora, mas na eternidade, né? Então a ressurreição é a garantia que todas as pessoas que creem, todos são vivificados. Seus discípulos e discípulas não temem o mal, nem a morte. Olham adiante com esperança e confiança, nada poderá detê-los no serviço do reino. É assim que nós precisamos entender. Não temer o mal e nem a morte, porque nós cremos no Deus que é o Deus da vida e da vida eterna. E por isso nada pode deter a igreja do Senhor. Nós gostamos tanto de cantar aquele cântico, né? Que o Coliseu não parou a igreja do Senhor, os leões não pararam a igreja do Senhor, que nada pode parar a igreja do Senhor, que a igreja do Senhor é uma igreja que caminha firme. Por quê? Porque ela crê no Senhor. A fé, a nossa fé, a fé na ressurreição de Jesus Cristo é o fundamento da nossa esperança cristã. A esperança, por sua vez, projeta o futuro, mas um futuro glorioso. Por quê? Porque a nossa esperança está em Cristo. Faz olhar adiante com coragem. Não deixa desanimar. Então que você se prepare para viver esse ano de 2023 crendo que eu vou trabalhar e que você determine aí também, eu vou trabalhar com fé, eu vou adiante. Por quê? Porque a minha fé está em Cristo e esse será o melhor ano da minha vida, porque se o Senhor não vier me buscar, será o melhor ano da minha vida aqui nesse mundo, e se o Senhor vier me buscar, será a melhor parte da minha vida, porque eu vou estar na eternidade com o Senhor. E que nós possamos viver nessa fé, nessa confiança de que a nossa esperança é Cristo, o Cristo ressurreto. Quem busca recompensa, né, nesse mundo já alcançou. Mas quem tem a sua recompensa em Cristo, tem a certeza que o melhor está reservado para aqueles que confiam, é passar a eternidade com Ele. E aí eu quero terminar dizendo assim: discípulos e discípulas de Jesus trabalham em favor do Evangelho com desprendimento e amor, servem com alegria, seguem a recomendação do apóstolo Paulo na conclusão de suas reflexões sobre a ressurreição e a vida. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que esse ano de 2023 seja um ano que, com coragem,
com fé, com determinação, não temendo o mal nem a morte. Nós vamos seguir em frente, porque nós somos a igreja do Senhor e cremos que o ano de 2023 será um ano marcante de santidade e serviço e de manifestação do poder sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Paizinho querido, nós entregamos, Senhor, nessa hora, a nossa vida em Tuas mãos. Te agradecemos pelo ano que está se encerrando e te agradecemos pelo próximo ano, que se o Senhor nos permitir viver, será o melhor ano da nossa vida, porque a nossa esperança não está nas coisas que vamos conquistar nesse mundo, mas está em Ti, a esperança da glória. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Feliz ano novo com a graça de Deus sobre nós.